O evento, que lembra o Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio, aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Matão e contou com a presença das mestres em Psicologia e doutorando da Universidade Federal de São Carlos. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de integrantes de entidades ligadas diretamente ao assunto. No Brasil, a data é lembrada a partir de um fato ocorrido em 1973, lembrado como Caso Araceli. A gente começou, o dia 18 de maio vem a lembrar a data em que o caso Araceli, que a Araceli foi assassinada em Vitória, em 1973, e ela, no caso, saiu da escola, foi sequestrada, ficou em cativeiro durante 2 dias e o corpo dela foi encontrado depois de 6 dias. E a partir disso, várias políticas começaram a ser feitas e se decidiu colocar como a data do 18 de maio como o Dia Nacional do Combate à Exploração e Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Muitos casos de violência contra a criança e adolescente ficam no anonimato. A violência é muito grande e ela é muito subnotificada, né? No geral, as pessoas começam a notificar mais, a denunciar mais conforme elas veem na mídia. Então é muito importante que, caso você saiba de casos de crianças sofrendo violência, que elas sejam notificadas, que seja feita uma denúncia ao Conselho Tutelar, porque a integridade da criança é muito importante e é nosso dever como cidadão proteger a criança. Quais as principais causas da violência contra a criança e onde ela acontece? Bom, existem fatores de risco que a gente chama para violência, né? Então, o ambiente em que a criança está inserido é um fator de risco, por exemplo, se está envolvido em um ambiente mais precário, moradia precária, pobreza, baixa escolaridade, tudo isso a gente considera como fator de risco. Uso de drogas, pais com problemas familiares, tudo são a própria cultura, que nós vivemos uma cultura que exacerba a violência, que coloca a violência como uma maneira de resolver conflitos, majoritariamente, o que é um grande erro, né? Então isso tudo causa violência. A negligência pode contribuir com este tipo de crime. É preciso estar atento aos sinais que a vítima pode apresentar. A negligência é justamente a falta de ação. Então muitos pais, devido à correria ou da vida diária, acabam não cuidando da criança como deveriam. Então essa falta de ação e de cuidados básicos à criança, com certeza é uma violência muito grave para o desenvolvimento dela. Como saber, além, é claro, de marcas de hematomas, que uma criança está sofrendo uma violência, seja ela física, mental, psicológica? Você consegue notar mudanças bruscas no comportamento. Uma criança que era alegre, você vai ver ela mais triste, mais encolhida. No próprio desenvolvimento escolar, você vai ver que o rendimento da criança costuma cair. Então, isso são indícios de que alguma coisa está acontecendo em casa, provavelmente, porque a violência é muito mais intrafamiliar, né? Corre muito mais dentro de casa. Assim como a violência sexual, a violência em si, ela também sofre aquele tabu, aquele silêncio, muitas vezes? No geral, a violência psicológica, por exemplo, qualquer ameaça, humilhação, é muito comum de ocorrer nas famílias e nem sequer é visto como violência na maior parte das vezes. Então, como se vai denunciar o que não se sabe que é violência, né? Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade ao se lidar com casos de violência. Os números são impressionantes. Pesquisas revelam, dos casos denunciados de abusos sexuais contra crianças e adolescentes, 70% deles acontece na própria casa. É muito comum, né, que a gente receba denúncias e revelações dessas crianças se referindo, né, ao pai, ao padrasto, né, a pessoas muito próximas, às vezes irmãos, primos, que sejam então do vínculo familiar dessa criança, né? Inclusive os estudos eles têm divulgado muito isso, né? Têm apresentado esses dados relacionados ao principal meio então em que a criança sofre o abuso como sendo a residência dela. Alguns sintomas podem alertar quanto ao abuso sexual de crianças. Existem alguns sintomas que nós podemos observar, né? Esses sintomas eles não são sintomas padrão, né, de todas as situações de abuso, eles podem estar relacionados com outros tipos de violência, inclusive, né? Mas sempre então que a criança apresenta alguma mudança muito súbita no comportamento, né? Ou então uma criança que chora muito, que sente medo, nós devemos ficar atentos a essa situação, né, para que a gente possa então analisar melhor cada caso especificamente, né? Isso deve ser feito então de uma forma bastante cautelosa, né, para que a gente consiga identificar esses casos. Ouve-se muito a criança está fantasiando, né? Muitas vezes não.
Isso é muito comum a gente ouvir, né? Um profissional dizer que talvez a criança esteja fantasiando, que ela é um pouco mentirosa, né? As pessoas na família dizem isso a respeito de uma criança que revela uma situação de abuso, né? Mas em muitos casos a criança está falando a verdade, é muito difícil a criança fantasiar sobre um assunto que ela não conhece. Né? Então, se surge essa revelação, é preciso ter uma investigação mais aprofundada do caso mesmo. Né? A gente não pode ter esse pensamento, né, de senso comum, né, de que a criança ela mente, né? Porque assim como a criança mente, o adulto também mente. Né? Então, nós precisamos pensar a respeito disso com mais cuidado também. Qual o caminho correto de se agir num caso como esse? A família, principalmente. No momento em que a criança revela, né, ou que existe uma suspeita, né, mesmo que seja só uma suspeita, o primeiro passo a ser tomado é procurar o conselho tutelar da cidade, né, e pedir apoio então para que os encaminhamentos posteriores sejam feitos, e aí então será realizada a denúncia para que esse caso então seja melhor verificado. Né? Em relação à orientação para a criança, de que forma que ela deve e pode acontecer? A orientação para a criança é muito importante, né? Seria então a principal ação que nós, como profissionais da rede, poderíamos fazer, né? Uma ação que vai custar muito menos e vai trazer muito mais resultados positivos até do que a gente trabalhar com essa prevenção terciária, né? Que seria remediar o problema. Então, esse trabalho de prevenção ele pode ser feito de uma forma lúdica, né? Existem hoje profissionais qualificados que realizam esse trabalho, né? Em algumas cidades aqui no Brasil. E seria então muito importante trabalhar de uma forma lúdica com a criança a respeito de prevenção, né, ensinando que a criança então aprenda, né, ensinando a criança a reconhecer uma situação abusiva, né, porque muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo com ela, né, depois de reconhecer então como é que ela pode agir, né, em relação a isso, o que ela deve fazer, resistir seria, né, a palavra mais certa. E depois disso, então, que ela aprenda a relatar a respeito do abuso para uma pessoa de confiança. Né? Então, ensinando para ela tudo a respeito, né, de situações abusivas de uma forma bastante lúdica e que ela se sinta confiante para falar. A internet, é preciso ter cuidado. A internet hoje é um meio, né, que facilita muito o acesso, né, a imagens pornográficas, né, e ao contato, então, com agressores sexuais, né, assim como com pedófilos, e é preciso então tomar bastante cuidado, estar sempre supervisionando os filhos, né? Mas mesmo assim nós podemos estar expostos, né, a alguns riscos, e então é preciso ficar bastante alerta. A coordenadora do Núcleo de Prevenção à Violência de Matão falou da importância do evento para o município. É de importância fundamental, né? Porque nós temos uma formação geral na psicologia, em outras áreas afins, mas uma capacitação específica para os casos de violência é muito importante, porque são casos normalmente urgentes, né? São cada vez mais comuns e que a gente precisa estar preparado para dar um atendimento adequado. Você acha que falta um pouco ainda da colaboração até de familiares ou de outras pessoas que de repente saibam de casos e não denunciam? Com certeza, existem também os casos em que as pessoas desistem da denúncia, voltam atrás, né? Tanto em função da delicadeza, né, da situação, da fragilidade a que as pessoas estão expostas, quanto à demora na justiça, né, onde muitas vezes a criança é revitimizada, como a palestrante acabou de falar, né? Então, isso é um problema muito comum, a falta de adesão aos tratamentos. Fala um pouquinho para a gente sobre o núcleo de combate à violência aqui em Matão. Como ele funciona, em que parte que ele age, para que as pessoas entendam um pouquinho mais. O núcleo foi criado em agosto de 2004. Hoje nós contamos com 4 psicólogas no núcleo. Nós fazemos os atendimentos a crianças, adolescentes e adultos. Recebemos encaminhamentos do ambulatório de saúde mental, das escolas, do Poder Judiciário, do Conselho Tutelar, da delegacia, do hospital. Então, com base nesses encaminhamentos, a gente faz os atendimentos. É um trabalho que pós-trauma, né, é muito importante, né, para que a criança possa ter uma vida mais normal dali para frente. Isso, é fundamental, e quanto mais precoce o atendimento, melhor, né, para que o problema não se torne crônico e não traga outras consequências depois, né, que seriam, por exemplo, problemas cognitivos, atraso na escola, atraso no desenvolvimento.